Hoje vamos falar de arrays. O que são arrays? Eles são um conjunto de informações que você consegue acessar posteriormente. Aí vocês vão falar, poxa, parece com um objeto. Então, parece, mas ele tem uma peculiaridade muito interessante. E aí vamos ver agora. Se a gente fosse montar um objeto contendo informações sobre o carro, não seria tão interessante, porque está falando a mesma coisa. Da última vez a gente fez um objeto baseado em várias informações. E agora a gente está falando da mesma informação. Então não é tão interessante. Então, por exemplo, se a gente fosse montar um array de carros, como é que ficaria? A gente poderia falar let carros igual a... E a gente vai abrir esses colchetes e a gente vai colocar as informações que a gente precisa dentro. No caso, a gente vai passar o nome desses carros. A gente coloca uma vírgula para separar e passa todos eles. Perfeito. Tranquilo. Então, se a gente der aqui um console.log de carros, a gente tem que receber essas informações dentro desse array. Tá, eu voltei. Eu dei uma limpada aqui no console. Então pronto, se a gente der um console.log desses carros, a gente vai receber eles aqui bonitinho dentro do nosso... Tranquilo, então aqui a gente tem o primeiro array de carros nosso, tá? Agora vamos para o array de preço. Então a gente pode colocar aqui let preços igual a abre e fecha o array. E a gente vai colocar nossos valores respectivos, né? Pronto, tranquilo. E se a gente colocar aqui um console.log de preços, a gente vai ter o preço e o dos carros, console.log carros, que eu tinha retirado. A gente tem aqui os preços, perfeito, e aqui a gente tem os carros, carros e preços, perfeito. Beleza, tá, agora a gente vai aprender a peculiaridade muito interessante dos arrays. Logicamente a gente pensa assim, poxa, um array da 3, por exemplo, ele está na posição 1, esse aqui está na posição 2, esse aqui na 3. Mas não é assim que funciona com array, tá? Todos os arrays eles começam na posição 0. Então, se a gente vir aqui, na verdade, a gente nem precisa colocar o console porque a gente já colocou anteriormente. Mas se a gente colocar aqui o console.log de carros e preços, a gente vai receber aqui dentro dois arrays, né, juntos. E aí a gente repara que se a gente abrir eles, a gente dá uma expandida, a gente vai ter eles começando na posição 0, porque todo array começa na posição 0. Então a nossa contagem tem que ser feita de 0 até o último número. Então no caso, por exemplo, se um array ele tem 3 itens dentro, a gente sabe que a última posição vai ser a 2. Porque é um cálculo básico, já que começa em 0, vai ser o número total de itens menos 1, tá? Então, nesse caso aqui, a última posição é a 2. Ele tem 3 itens. 3 menos 1, 2. Perfeito. Pode reparar que também ele começa na posição 0. Tá, é o seguinte, para a gente acessar esses valores, é muito simples, tá? A gente precisa basicamente escolher o nome do array que a gente quer acessar. Por exemplo, a gente quer acessar carros. A gente coloca aqui, né, os colchetes. E a gente escolhe a posição do item que a gente quer acessar. Por exemplo, 0. E aí vocês vão reparar que na posição 0 nós temos o Tesla Model 3, né? Na posição 1, a gente tem que ter o Tesla Model S. Vai recarregar aqui, perfeito. E na posição 2, que é a última, a gente tem que ter o Tesla Model X. Perfeito. E isso vale o mesmo para os preços. A gente pode acessar aqui preços, abrir e fechar o colchete e colocar o valor. Então, se a gente está com o carro 2, né, a gente tem que receber, eu também quero receber esse valor aqui, então é o preço 2, é a posição 2. Então, a gente tem aqui um Model X por 820 mil. Perfeito. Tá, a gente também pode ter um array formado por objetos. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, let. A gente pode colocar Tesla, já que a gente está se referindo a carros Tesla. E a gente pode montar um array de objetos. Como é que a gente faz isso? A gente coloca o array e a gente abre e fecha, né, as chaves, que são, enfim, os nossos objetos, como a gente aprendeu na última aula. E aqui dentro a gente pode passar informações como os carros, né? Então a gente pode passar aqui carro, a gente pode dar o nome dele, né? Colocar aqui. E a gente também pode colocar aqui vírgula, né? Porque é um objeto. Colocar o preço.
a gente coloca o preço referente ao primeiro objeto, referente ao nosso primeiro array, né? E eu vou dar até um enter aqui para ficar mais organizado. Anteriormente, para acessar um array era simples, então a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente pode dar aqui um console.log, a gente quer Tesla. Vamos supor que a gente queira saber o preço do Tesla Model X, ele está na posição 2, então a gente vai e coloca aqui posição 2, e a gente vai receber esse objeto inteirinho, bonitinho, todo certinho. Então é um carro, Tesla Model X, e o preço é esse. Beleza, Luca, mas como é que eu faço para acessar, por exemplo, só o nome do carro? Não quero isso tudo. É simples, aí é o que a gente aprendeu na aula de objetos. A gente coloca um ponto para acessar a propriedade de um objeto e coloca o nome dessa propriedade para a gente receber o valor dela. Então a gente tem aqui carro, se reparar a gente vai receber o Tesla Model X. Perfeito. E a mesma coisa valeria para o preço. O interessante disso tudo é que a gente pode colocar dentro desse objeto vários números, vários valores, desculpa, várias propriedades. A gente pode ter o carro, o preço, a placa, o ano, enfim, várias informações mesmo. E aí vocês repararam que a gente recebeu também o valor certinho. Tá, então aqui a gente tem o método push, que ele basicamente adiciona na última posição de um array um novo valor. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira adicionar aqui em carros um outro carro. Então a gente pode simplesmente falar carros.push, abre e fecha parênteses, e aqui dentro a gente vai colocar o valor do carro. Como a gente está tratando de strings, a gente tem que colocar as aspas. Então vamos colocar, por exemplo, um Audi A3. E se a gente der um console.log em carros, notem que a gente vai receber o nosso array, que anteriormente tinham 3 itens. Só que, agora na última posição, a gente tem adicionado o Audi A3. Tranquilo? Basicamente isso. Vamos para o próximo método, que é o método splice. E ele, basicamente, ele remove itens a partir de certa posição. Então, como vocês viram aqui na minha explicação, ele remove B itens, a partir da posição A. Como assim? Vamos supor que agora a gente queira remover esse Audi que a gente acabou de adicionar. Então, a gente pode fazer um carros.splice, abrir e fechar parêntese. No primeiro valor, a gente vai escolher qual é a posição, a partir de qual posição vamos fazer alguma ação, que no caso é de remover. Então, a partir da posição 0, 1, 2, 3, a gente vai remover um item. Então, se eu der um console.log em carros, a gente vai voltar a ter a nossa lista do jeito que ela era anteriormente. Tesla Model 3, S e X, sem o Audi. Porém, vamos dizer, não, eu quero remover dessa lista daqui, além do Tesla Model, além do Audi, eu quero remover o Tesla Model X. Então, 0, 1, 2, a partir da posição 2, eu quero remover 2 itens. Né? E aí, se vocês verem a lista, a gente tem aqui só o Tesla Model 3 e o S. Agora, caso vocês queiram remover, por exemplo, o X e queiram deixar o Audi, então 0, 1, 2, posição 2, um item. E a gente vai ter 2 Teslas e um Audi. Perfeito. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Pratiquem bastante isso, porque array é um pouco complicado, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. E, enfim, botem em prática, mexam bastante nisso, tentem coisas novas, adicionem coisas novas, que vai dar tudo certo. Espero que tenham gostado.